Cleidson Marlan e você está no meu canal Evangelho na Mesa. E hoje eu irei estar aqui inaugurando o primeiro quadro do nosso canal, que tem por título Isso Não É o Evangelho, que tem por objetivo desconstruir alguns pensamentos, alguns argumentos, algumas falas no meio do evangelicalismo brasileiro que são equivocados e alguns são até heréticos e que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no tema de hoje nós iremos trabalhar uma frase bastante conhecida do meio evangélico em geral. Quem nunca ouviu a tão famosa frase, depois da pregação do Evangelho, na hora do apelo: dê o primeiro passo para Deus, para ser salvo, e Deus dará outro passo. Dê o primeiro passo para Deus, e Deus dará outro passo em sua direção. Será que isso é o Evangelho? Essa frase tem a ver com o Evangelho? No vídeo de hoje, depois da vinheta, nós iremos aprender que isso não é o Evangelho. Fica comigo. Meus amados irmãos, antes de mais nada, eu quero dizer aos irmãos que, com relação à soteriologia, a doutrina da salvação, eu defendo o arminianismo clássico. Creio eu ser a linha teológica de melhor interpretação a respeito da salvação em Cristo Jesus. Dito isso, no decorrer da história da igreja, desde os seus primórdios até o dia de hoje, surgiram inúmeras tentativas e pensamentos para responder à pergunta: como Deus nos salva? Como o homem é salvo? E dentre esses pensamentos, essas argumentações que foram surgindo no decorrer da igreja para responder essa pergunta, eu quero destacar duas linhas de pensamento que são consideradas heréticas e que devem ser removidas da nossa mente, dos nossos lábios, dos nossos cultos, se assim estiver acontecendo. Estou falando do pelagianismo e do semi-pelagianismo. O pelagianismo é uma linha de pensamento que acredita, afirma que o homem não foi afetado pelo pecado de Adão. O homem nasce neutro e o homem pode ser salvo sem precisar necessariamente de Deus e de sua graça. O homem, para o pelagianismo, pode não apenas iniciar o processo de salvação, mas concluir o processo da salvação em Cristo Jesus. Ainda diz o pensamento pelagiano que o homem não foi afetado pelo pecado e que o homem pode viver uma vida sem pecado se assim quiser e usar bem o seu livre-arbítrio. Esse é um pensamento herético. O segundo pensamento herético, que não encontra apoio nas Sagradas Escrituras, e é o pensamento que a nossa frase em questão que vamos analisar se enquadra muito bem: semi-pelagianismo. Quando alguém fala no apelo do culto, convidando o pecador a se arrepender, e ele diz: dê o primeiro passo para Deus e Deus dará outro para você, ele está cometendo uma heresia chamada semi-pelagianismo. E o semi-pelagianismo é a crença de que o homem, embora afetado pelo pecado, mesmo assim ele pode e tem capacidade de dar o primeiro passo em busca da sua salvação e assim iniciar o processo de salvação. Essa frase
tem que ser removida do nosso entendimento, dos nossos lábios e até dos nossos cultos, porque é uma frase herética. O homem não dá o primeiro passo para a sua salvação. O homem, pelas suas forças, pelas suas obras, os seus méritos, não tem capacidade de iniciar o processo de salvação e de dar o primeiro passo em busca da sua salvação. Querido, a Bíblia é clara para responder a pergunta de como Deus nos salva, como Deus salva o homem. A Bíblia é clara e enfática: nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Querido, entenda bem, nós precisamos entender que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é o homem iniciando o processo de salvação, não é o homem buscando a Deus, mas é Deus sempre buscando o homem para ser salvo. Quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, no capítulo de número 3 de Efésios, no capítulo 3 de Romanos, nós vamos analisar a doutrina da depravação total. E o que é depravação total? As Escrituras ensinam que o homem foi afetado pelo pecado de Adão. Adão pecou no capítulo 3 de Gênesis, e esse pecado não só afetou a sua vida, a sua comunhão com Deus, mas a sua posterioridade. Afetou toda a humanidade posterior a ele, de tal forma que o homem está no estado de depravação total. E a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, com exceção de Jesus Cristo, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado de Adão trouxe consequências à raça humana. E nós devemos entender aqui ainda no capítulo 3, no versículo 10 e 11, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Querido, o apóstolo Paulo está sendo enfático: ninguém, não há exatamente ninguém que busque a Deus. O homem foi afetado pelo pecado, toda a raça humana, com exceção de Jesus Cristo. Todo o nosso ser foi afetado pelo pecado, a nossa mente, a nossa razão, as nossas emoções, a nossa vontade foi afetada pelo pecado, de tal forma que o homem não pode dar o primeiro passo para Deus, o homem não pode buscar a Deus, o homem não pode iniciar o processo da salvação, porque Paulo está dizendo que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que ninguém busca a Deus. Ainda o apóstolo Paulo falando agora à igreja que estava em Éfeso, falando aos irmãos que eram salvos em Cristo Jesus, a condição deles antes da salvação, em que situação eles se encontravam antes de serem salvos. Escreve o apóstolo no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou, Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em delitos e pecados. Um morto, querido, não pode dar o primeiro passo para Deus. Estou falando em questões de salvação. O homem sem Deus, o homem não regenerado, o homem não salvo, ele não pode iniciar o processo de salvação, porque ele está morto espiritualmente. E o morto não pode reagir, o morto não pode dar o primeiro passo. Paulo traz essa ilustração da morte, para mostrar a morte espiritual, que o homem está morto e por isso não pode dar o primeiro passo. É isso que as Sagradas Escrituras nos dizem, é isso que a Bíblia nos ensina, isso é o Evangelho. Não é o homem que vai em busca de Deus para ser salvo, é sempre Deus, através da sua graça, que vai em busca do homem, proporcionando salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o apóstolo João diz: nós o amamos
e nos proporcionou salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, atenção, dona de casa. eu quero dizer, vamos aqui imaginar um ambiente de culto. Imaginemos que está acontecendo um culto, existem 100 pessoas na igreja e 30 delas não são salvas, não são convertidas. No momento da pregação do Evangelho, quando o Evangelho está sendo pregado, a graça de Deus está alcançando as 30 pessoas que ainda não são salvas de uma forma sobrenatural e capacitando todas as 30 pessoas não salvas naquele culto, capacitando cada uma delas para elas se arrependerem e crerem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus sempre vem em primeiro lugar. Só que essas pessoas podem resistir à graça ou não. Alguns após o apelo dizem: eu não quero. Eles resistiram à graça. Outros dizem: eu quero. Eles responderam à oferta de salvação do Senhor Jesus Cristo com fé e arrependimento. Querido, o que eu quero dizer com isso é que sempre é Deus que toma a iniciativa da salvação. Sempre é Deus que busca o homem. E Deus vem através da pregação do Evangelho, com a sua graça, capacitando o homem, seja ele quem for, a crer e se arrepender. E o homem, quando é atingido pela graça de Deus, quando o homem vai lá diante do altar dizendo: eu quero Jesus, na realidade ele não deu o primeiro passo. Quem deu o primeiro passo foi Deus, através da pregação do Evangelho, com a sua graça maravilhosa, o capacitando a crer e responder com fé e arrependimento. Ele apenas respondeu positivamente à oferta de salvação que o Senhor lhe deu, mas ele só respondeu dizendo sim, porque antes ele foi alvo da graça de Deus. A graça de Deus o alcançou. Então, querido, nós não damos o primeiro passo a Deus, nós não iniciamos o processo de salvação. Sempre é Deus que busca o homem. Nós somos salvos pela graça. É do início ao fim a graça de Deus agindo na nossa vida. Mas nós só responderemos positivamente, dizendo sim, se a graça nos alcançar, nos habilitando e nos capacitando a crer e se arrepender dos nossos pecados. Porém, muitos resistem à graça, mesmo Deus nos capacitando a crer e se arrepender, eles dizem não e continuam na sua vida de pecado. E o que isso afeta na nossa vida? Quando nós entendemos a doutrina da depravação, que o homem foi afetado pelo pecado, o homem está em depravação total, todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado, inclusive a sua vontade. Toda a raça humana foi afetada pelo pecado, com exceção de Jesus. E que nós só iremos ser salvos se a graça de Deus nos alcançar, nos capacitando a crer e se arrepender. Essa doutrina vai atingir a nossa missiologia. Eu vou entender que eu preciso pregar para os pecadores, porque através da pregação do Evangelho, Deus vai conferir graça a todos, vai capacitar todos a crer e se arrepender, capacitar todos a dizer sim ao Evangelho. Mas se eu não pregar o Evangelho, como eles crerão? Como eles virão se o homem é incapaz de iniciar o processo de salvação? Se o homem é incapaz de dar o primeiro passo para Deus, porque ele está morto em delitos e pecados, porque não há ninguém que busque a Deus, porque todos os pecados de todos estão da glória de Deus. Igreja do Senhor, é tempo de pregar o Evangelho, porque Deus quer salvar a humanidade.